Boa noite, meus amados, que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, está ligadinho conosco nesta noite. Estamos aqui para mais um devocional bíblico, para mais uma vez meditar na palavra de Deus, né, e recebermos uma porção da palavra de Deus para a nossa vida. Nesta quarta-feira, muito abençoada, nesse dia que Deus nos concedeu, e agora nessa noite, de podermos estarmos aqui mais uma vez para, junto com você, meditar na palavra de Deus. Como é bom ter você aí participando conosco, né? E dá tempo ainda de você convidar aí o parente, o amigo, ou mandar uma mensagem para alguém: olha, está começando o devocional bíblico, não perca, porque, olha, é uma mensagem de Deus para o seu coração, então não pode perder, né? Que Deus possa estar assim abençoando aí poderosamente a sua vida, a sua família, tá? Grandemente. E nesta noite de quarta-feira, nós estamos muito felizes, primeiramente por estarmos aqui na presença de Deus e por mais uma vez estarmos aqui recebendo o pastor Sinfrônio Jardim Neto. Quero convidar o pastor, está assumindo o púlpito. O pastor Sinfrônio Jardim Neto, este homem de Deus, né, que eu creio que você já tem visto algumas mensagens dele, né, tem sempre estado aqui conosco, sendo um instrumento de Deus, né, pregando a palavra de Deus. E, pastor, nós desde já agradecemos ao Senhor, né, por essa disponibilidade que o Senhor tem tido de poder estar aqui conosco e de ser esse instrumento de Deus, né, usado por Deus, sempre trazendo a palavra de Deus no nosso coração. Que Deus abençoe poderosamente o seu ministério, a sua família, né, e que Deus o use poderosamente. Nós vamos orar, e eu quero convidar você que está aí para nós orarmos juntos. Vamos interceder juntos, né, para que Deus possa preparar o seu coração, que nada nesse momento venha tirar a sua atenção, para que você possa receber a palavra de Deus, essa palavra que será proferida nesta noite, e com certeza nesta noite Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Vamos orar? Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. E mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia de vida que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por esta noite, de poder estarmos aqui, Senhor, na tua presença, juntamente aqui com o pastor Sinfrônio, juntamente aqui com o irmão Tales, cuidando da parte da transmissão, Senhor, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos por cada vida, por cada família, Senhor, que está nos acompanhando através das redes sociais. Ó Deus, vai de encontro a cada coração, fale profundamente a cada vida, Senhor. Nós não conhecemos a todas, mas o Senhor conhece a todas. O Senhor sabe aquilo que passa no coração, o Senhor sabe daquilo que elas precisam, daquilo que elas necessitam, Senhor, e sabemos que para cada um o Senhor tem a solução, ó Pai. Tome em tuas mãos esta vida. E, ó Pai, nesta noite nós te louvamos pela vida do teu servo, pastor Sinfrônio. O teu servo, ó Pai, que não tem medido esforço para estar aqui, Senhor, sendo um instrumento do Senhor na pregação da tua palavra. Ó Deus, continue abençoando poderosamente a sua vida, abençoe poderosamente a sua família, abençoe poderosamente o ministério que o Senhor tem confiado na mão do teu servo, Senhor, e que tem feito diferença não só no Brasil, como também fora do nosso país. Ó Deus, muito obrigado pela vida do teu servo, e que nesta noite o Senhor use poderosamente a vida do teu servo e prepara os nossos corações para receber a tua palavra. É o que nós pedimos e oramos agradecido no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre bom poder falar mais da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que o que contém aqui são palavras vivas, palavras que podem vivificar a nossa alma, nosso coração, reacender nossa esperança. Então é muito bom poder trazer a palavra do Senhor, não a nossa palavra, mas a palavra revelada na Bíblia. Eu gostaria de hoje estar lendo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Gostaria que nós refletíssemos hoje nesse texto, esse texto tão importante. Então,
Isaías capítulo 37, começando com o versículo número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria trazer uma meditação baseada nesse texto tão conhecido. Para entendermos esse texto, a primeira coisa que nós precisamos saber é que quando Ezequiel escreveu este texto, quando Israel viveu esse tempo, foi um dos piores tempos de toda a história de Israel. Por que piores tempos? Porque era um período em que o povo de Deus, o povo judeu, eles haviam se desviado, eles estavam corrompidos, eles abandonaram o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles se contaminaram com o pecado, com a idolatria, com a prostituição, cometeram tantos pecados, entristeceram tanto a Deus, que Deus então teve que tratar com eles de uma maneira radical. A Bíblia mostra que o Senhor pesou a mão sobre o povo de Israel. E como foi que Deus fez para pesar a sua mão? Ele permitiu que viessem contra eles inimigos que antes eram fracos, eram incapazes de derrotar Israel. Mas agora o próprio Deus transformou estes inimigos fracos em inimigos fortes. E eles vieram, fizeram guerra contra Israel.
Israel foi vencido, o povo de Deus foi derrotado. Sempre quando existe pecado, existe também fraqueza. A fraqueza, ela é filha do pecado. Quando alguém peca voluntariamente, não se arrepende e continua pecando, então estas pessoas se tornam fracas e vulneráveis. Foram presos, foram levados cativos e começaram então a passar por um tempo de tristeza, de angústia, de sofrimento. Se tornaram escravos dos seus inimigos, trabalhavam de graça para que seus inimigos prosperassem. Então, esta era a situação de Israel neste tempo. Nesse tempo de dor, de angústia, de sofrimento, de saudades. Mas havia um pequeno remanescente que ainda acreditava no Senhor, que ainda buscava o Senhor. E nós vemos, então, Deus, ele tendo ainda compaixão desse povo. Nós podemos notar aqui no versículo 11, o versículo 11 nos mostra 3 provérbios que o povo de Israel dizia nesse tempo, no período do exílio, da escravidão, da depressão, naquele período de angústia. Havia 3 provérbios. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha o que eles estavam dizendo a respeito deles mesmos, os nossos ossos se secaram. Este é o primeiro provérbio. O segundo, pereceu a nossa esperança. Aqui está o segundo provérbio. Vamos ver o terceiro. Estamos de todo acabados, exterminados. Meus irmãos, eu queria falar nesta noite sobre estes 3 provérbios. Eles diziam, nossos ossos se secaram. O que eles queriam dizer com isso? Na verdade, o que eles diziam era isso, estamos mortos. Pecamos contra Deus, nos afastamos dele, abandonamos o nosso Senhor, quebramos os mandamentos que ele nos deixou. E agora estamos mortos, estamos secos, nossos ossos se secaram. Não temos mais força, não temos mais vida, não temos mais alegria, não temos mais motivação. Era isso que eles diziam. O segundo provérbio também era muito triste. Eles diziam, acabou a nossa esperança. Se há uma coisa que move o ser humano, que impulsiona o ser humano a continuar vivendo, é a esperança. Mas se nós perdermos a esperança, então para que continuarmos vivendo? E eles diziam a respeito deles mesmos, acabou a nossa esperança. Não tinham mais esperança. Não acreditavam que poderiam voltar para a terra que eles viveram. Não acreditavam que poderiam serem libertos da escravidão, recuperar os dias de paz, alegria, prosperidade e de comunhão com Deus. Eles não acreditavam mais nisso. Por isso diziam melancolicamente, acabou a nossa esperança. E o terceiro provérbio também era muito triste. Eles diziam, estamos de todo exterminados. O que eles diziam com isso? Nós fomos destruídos, nós somos exterminados, nós não existimos mais como nação, estamos destruídos, estamos acabados, tudo se acabou para nós. Meus irmãos, este era o sentimento que havia no coração de muitos daqueles judeus que estavam lá, exilados, e suportando aquele tempo de luta, aquele tempo de prova. Mas estes pensamentos, irmãos, não condiziam com aquilo que Deus pensava. Eles diziam a respeito de si mesmo, nossos ossos se secaram, acabou nossa esperança, estamos exterminados. Mas Deus os via. E Deus dizia também consigo mesmo, meu amor não acabou, minha misericórdia se renova a cada dia. Deus dizia, eu não desisti do meu povo, embora pecaram, me abandonaram e estejam agora escravizados
pelos homens, mas eu ainda os amo, eu ainda tenho um plano, eu ainda quero fazer algo grande, eu ainda quero estender as minhas mãos e trazê-los de volta para a minha presença. Era isso que estava no coração de Deus. Mas eles não entendiam isso. Eles não entendiam isso. Então agora nós vemos Deus fazendo algo sobrenatural. Nós vemos o Senhor levando o profeta Ezequiel em uma visão. Em uma visão. Sempre quando Deus traz uma visão é porque Ele tem uma mensagem, Ele tem algo importante a dizer. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado em uma visão. Quando ele abriu seus olhos, ele estava em um grande vale. Era um lugar solitário, um lugar macabro. Havia espalhado por todos os lugares ali, ossos humanos, ossos secos em todos os lugares. E quando Ezequiel viu aqueles ossos secos, ele não entendeu o que significava tal coisa. Mas a Bíblia nos mostra, então, que Ezequiel ouviu uma voz, a voz do próprio Deus, e Deus fez-lhe uma pergunta. Deus disse-lhe: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Meus irmãos, humanamente falando, é uma pergunta que não tem lógica e que não condiz com o bom senso, humanamente falando. Todos nós sabemos que ossos secos não podem reviver. Ossos secos jamais poderão reviverem e voltar a ser homens de carne e de osso. Isso, na nossa ótica humana, é algo impossível. E Deus faz uma pergunta impossível para o profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Meus amados irmãos, o profeta Ezequiel, ele sabia que o Deus que ele servia e amava era o Senhor. O Deus capaz de transformar o impossível em possível. Por isso, ele foi muito sábio com a sua resposta. Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Deus, então, dá uma ordem para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, profetiza vida sobre estes ossos secos. Começa a profetizar vida, vida sobre a morte. E Ezequiel, em obediência a Deus, começou a profetizar vida. Ossos secos, assim diz o Senhor. Ele vai trazer vida, vocês vão reviver. E ele começa a profetizar, a declarar vida sobre a morte, vida sobre os ossos secos. Quando Ezequiel observa, olhando, ele vê que aqueles ossos agora, depois da profecia, eles agora começam a tremer, como que dizendo: nós estamos sendo tocados pela vida. Eles começam a sentir a presença do Senhor. E Ezequiel continua observando, olhando, e Ezequiel percebe que os ossos começam a se mover. Lá está aquele pedacinho de dedo que não tem mais unha, não tem mais carne, só um dedinho, não tem mais nervos. Aquele pedacinho de dedo vai sendo levado pela mão de Deus, pela mão invisível de Deus, e ele se encaixa na sua mão. E os outros dedos vêm chegando, cada um se encaixando em seu devido lugar. E essa mão, por sua vez, ela encontra o seu braço. E esse braço, por sua vez, ele vem e se encaixa no corpo. E assim começa a acontecer como se fosse um grande quebra-cabeça de pedaços de ossos humanos, cada osso achando o seu lugar certo. E quando Ezequiel olha, todos os ossos já estavam em seus devidos lugares. E ele continua observando. Agora ele observa que começa a nascer a carne. Os músculos, os nervos são reconstituídos de uma maneira sobrenatural, de uma forma surpreendente. Os cabelos começam a nascer novamente. O rosto, a face daqueles homens. E
E quando Ezequiel olha, já não é mais ossos secos, agora existe um grande exército de homens fortes de pé, prontos para lutar e para vencer uma grande guerra. E Deus ainda diz a Ezequiel: ore e clame pelo Espírito, para que o Espírito venha sobre eles. E Ezequiel, então, obedecendo à voz de Deus, mais uma vez diz: venha, ó Espírito de Deus, venha dos 4 cantos da terra e assopra para que estes mortos vivam. E veio o sopro de Deus, o fluir do Espírito de Deus. E quando Ezequiel olhou, o Espírito estava naqueles homens. Eram homens vivos, homens que estavam de pé, fortes, capazes de lutar e vencer. Um grande exército formado pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos um Deus que é capaz de transformar ossos secos em soldados fortes. Transformar ossos secos em soldados fortes. Mas Ezequiel ainda não entendeu a visão. E Deus agora precisava explicar para ele a visão, para que ele entendesse a mensagem. E o Senhor, então, nós vemos aqui no texto o Senhor conversando com Ezequiel, dizendo: filho do homem, estes ossos que você viu são toda a casa de Israel. Estes ossos, eles representam meus filhos que um dia andaram comigo, que lutaram as minhas guerras, que carregaram a minha bandeira, meus filhos, meus escolhidos. Mas por causa do pecado, eles caíram, foram vencidos, foram humilhados. Por causa do pecado, eles não têm mais força, não têm mais esperança, não encontram mais a razão de viver. Eles estão como ossos secos aprisionados na sepultura do pecado. Eis que dizem: nossos ossos se secaram. E eles dizem que perderam a esperança, não creem mais que eu possa perdoá-los, não creem mais nisso. Desistiram de crer na minha misericórdia e no meu amor. Desistiram da esperança e dizem que estão completamente acabados, vencidos e derrotados. Mas não é isso que está no meu coração. E o Senhor então continua dizendo, profetiza sobre esta sepultura e diz a essa sepultura que eu abrirei a sepultura. Eu abrirei a sepultura, eu levantarei meus filhos, eu perdoarei os seus pecados, eu restaurarei seus corações, eu curarei as suas feridas, eu os libertarei do jugo, da tristeza, da opressão, da morte. Este é o meu plano. Meus irmãos, o que Deus, na verdade, estava fazendo, Ele estava dizendo: vocês desistiram de tudo, mas eu não desisti de vocês, meus filhos. Vocês não têm nenhum plano de voltar para mim, mas eu tenho um plano bom de trazê-los de volta para a minha presença, de abraçá-los novamente, de devolver-lhes tudo o que o diabo roubou da vida de vocês. Porque eu sou o Senhor, que não desisto dos meus escolhidos, dos filhos que eu amo. Era isso que Deus estava dizendo, na verdade, meus irmãos. E essa era a mensagem que Ezequiel precisava levar àqueles judeus que estavam lá vivendo aquele tempo de humilhação, de tristeza e de dor. Eu gostaria de fazer uma aplicação para os nossos dias, pensando neste texto. E ficamos olhando hoje nos nossos dias, quantos irmãos nossos que caminharam conosco um dia, irmãos nossos, irmãs que estiveram conosco um dia servindo o Senhor, guerreando essa batalha, pregando esse evangelho, anunciando a salvação de Jesus. Mas com o passar do tempo, eu fico pensando também quantos desses soldados de Deus que caíram durante a batalha e hoje estão fracos, estão desanimados, não estão mais buscando a face de Deus,
retornaram para o pecado, já não estão mais andando com Jesus como andavam no começo. São soldados feridos que ficaram caídos à beira do caminho, e até mesmo alguns foram deixados para trás e esquecidos, como que se eles nunca estivessem conosco. Pode ser que você que está me ouvindo hoje seja alguém que é um soldado ferido, um soldado machucado. Você não tem mais a comunhão com Deus, você não tem mais aquela alegria do Espírito Santo. Você sente vergonha dos seus pecados. E pode ser que você anda dizendo exatamente aqueles 3 provérbios que o povo de Israel dizia no tempo do exílio. Quem sabe você não tem dito: eu não posso ser crente mais, não posso mais invocar o nome de Deus. Meus ossos se secaram. Quando o povo judeu dizia que os seus ossos se secaram, eles estavam dizendo: nós morremos espiritualmente. Pode ser que você já tenha dito isso. Eu morri espiritualmente. Não sinto mais aquela alegria, não sinto mais a presença de Deus. O meu coração está como uma pedra insensível. Retornei ao pecado. Sinto prazer no pecado. Pode ser que você anda dizendo: meus ossos se secaram. Eu estou todo seco por dentro. Todo seco por dentro. Pode ser que você esteja também pronunciando o 2º provérbio que os judeus pronunciaram naqueles dias. Pode ser que você esteja dizendo: eu não tenho mais esperança. Não tenho esperança mais que eu possa... Eu não acredito que eu possa voltar a ser aquele crente de antes. Sincero, obediente, como eu era. Não creio que eu possa voltar a ter aquela fé viva e sincera que eu tive no começo. Não creio que eu consiga fazer isso. Eu não creio que eu possa voltar para a casa de Deus, para a igreja, voltar a ser crente como eu fui. Eu não creio nisso. Estou amarrado, estou algemado por tantas coisas que eu faço, tantos pecados que eu pratico. Eu não creio que eu possa mais recuperar o que eu perdi. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você tenha já desistido da esperança e se conformado em viver o resto da sua vida distante de Deus. Pode ser que você esteja decretando contra você mesmo essa última palavra do 3º provérbio. Pode ser que no silêncio dos seus pensamentos, quando você conversa com você mesmo, você está dizendo: meus ossos se secaram, acabou a minha esperança, mas você esteja dizendo também: eu estou acabado, inteiramente acabado, eu estou exterminado. Ou seja, eu morri, a minha fé morreu, a minha esperança morreu. Pode ser que você esteja dizendo isso para você mesmo. Mas olha, por que você está ouvindo essa mensagem? Por que Deus colocou essa mensagem no meu coração? Porque Deus quer falar com você. Deus, Ele quer falar com você. Assim como Ele disse ao povo de Israel, assim como Ele levou esta mensagem para o povo de Israel, dizendo que Ele amava e queria perdoar, o Senhor hoje fala a mesma coisa para você. Eu quero ler novamente esse texto e queria que você entendesse que esse texto é para você. Olha só, Deus falando ao seu coração. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O Senhor está dizendo: eis que eu abrirei as vossas sepulturas. O que é isso? O Senhor está dizendo: eu irei ao seu encontro. Ainda que você esteja preso pela sepultura do pecado, ainda que você não tenha força para se libertar, ainda que você já reclamou muitas vezes dizendo: eu quero voltar, e você tentou, mas não conseguiu. Estas paredes da sepultura te
prendem, te seguram, te amarram, e você diz, eu não tenho força. Você lembra aquele dia que alguém da igreja disse, irmão, você conhece a palavra de Deus, por que você não volta para Jesus? O que foi que você respondeu para ele? Você disse, eu quero voltar, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. Por que você não tem força? É porque essa sepultura está te prendendo, você está algemado pelo pecado, aprisionado pelos sentimentos, pelos desejos, pela incredulidade. Mas olha o que Deus está dizendo. Eu irei ao seu encontro. Não é você que virá até mim, eu irei ao seu encontro. E eu quebrarei as paredes da sepultura. Ou seja, o Senhor vai quebrar as paredes da mentira. Quando o diabo disse que tudo acabou, você acreditou. Quando o diabo disse que você perdeu a esperança, você acreditou. Quando o diabo disse que Deus não te ouviria mais, você acreditou. Quando o diabo disse que você blasfemou contra o Espírito Santo e que não existe mais perdão para você, talvez você acreditou também. E essas paredes de mentira, essas paredes da sepultura, te deixaram inerte na escravidão e na dor, sentindo a dor do pecado. Mas o Senhor está dizendo, meu filho, minha filha, eu irei ao seu encontro, eu quebrarei as paredes da sepultura. O meu braço forte é maior do que todas as condenações do inferno. Eu quebrarei as paredes da sepultura e eu tocarei em você, ainda que você esteja como ossos secos, sem carne, sem vida, sem esperança, sem fé, sem motivação, sem nenhuma perspectiva do futuro. O Senhor está dizendo, eu irei lá na sepultura, eu destruirei as paredes, eu quebrarei a sepultura com meu braço forte, e eu tocarei em você, e eu te levantarei com o meu braço forte. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus quer fazer hoje no seu coração, na sua vida, tirar você da sepultura do pecado e trazer você de volta para os braços do Pai, para os braços do Senhor. E como isso pode acontecer? Basta olharmos novamente para a mensagem do livro de Ezequiel. A única condição que o Senhor apresentava para o seu povo que estavam perdidos no pecado, exilados e sofrendo, a única condição que o Senhor tinha para restituir-lhes tudo o que eles perderam e curar suas feridas, era uma condição só. O Senhor dizia, arrependei-vos dos vossos pecados, confessai os vossos pecados, humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, se você quer sair dessa sepultura, se você quer recuperar o seu primeiro amor, a sua comunhão com Deus, quer recuperar o brilho do Espírito Santo que sempre esteve no seu rosto, quer voltar a ter autoridade como você sempre teve no começo, você precisa se humilhar, confessar o pecado, se arrepender, clamar pelo sangue de Jesus e dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu te ofendi, eu não tenho força para voltar sozinho, mas eu te convido, Jesus, venha, volte ao meu coração, perdoa meus pecados, eu quero voltar a ter uma aliança com o Senhor, eu quero voltar a ser seu amigo, Senhor Jesus. Clame pelo nome de Jesus e você vai ouvir a voz dele, você vai sentir a presença dele, ele vai curar suas feridas, ele vai te devolver tudo o que o diabo roubou da sua vida. Quando o povo de Israel foi exilado, eles se tornaram escravos. Quando nós nos afastamos de Deus, nos tornamos também escravos. Escravos do pecado, dos desejos da carne, dos sentimentos, das ilusões. Mas quando nos arrependemos, o Senhor, Ele quebra os grilhões, Ele destrói as paredes da sepultura. E o Senhor toca nos ossos secos e transforma os ossos secos em soldados fortes. Hoje, talvez você tenha se sentido assim, como ossos secos, sem carne, sem vida, sem força, mas o Espírito Santo, Ele quer tocar em você hoje. Se você se humilhar, se arrepender, você será lavado pelo sangue de Jesus e você será transformado
em um soldado forte, vencedor, vitorioso, que vai lutar as guerras do Senhor e que vai vencer com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e que essa mensagem esteja no seu coração. Amém? Nós já estamos encerrando, mas eu quero orar pela sua vida, orar por você. E eu creio que Deus está bem pertinho de você. Ele não está só aqui comigo, mas Ele está aí com você também. E hoje é o momento de você quebrantar o seu coração perante Ele. Ainda que você não sinta vontade, ainda que você não tenha emoções, ainda que você esteja apegado com o pecado e dizendo que não consegue mais largar esse pecado, mas clame pelo nome de Jesus. Clame lá da sepultura escura e vazia. Clame. Diga: Jesus, eis-me aqui, me ajuda, venha ao meu encontro, quebra estas paredes, me leva de volta para casa, me leva de volta para a minha igreja, me leva de volta para os meus braços. E o Senhor vai fazer este grande milagre na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos ao Senhor pela sua presença conosco. Sabemos que cada um destes irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, Senhor, eles estão agora nos ouvindo porque o Senhor trabalhou em seus corações. Porque, Senhor, o Senhor não desistiu deles. Ainda que o diabo tenha dito que tudo acabou, que a esperança não existe mais, mas o Senhor está aqui hoje dizendo que o Senhor não desistiu, que o Senhor renova o seu amor, que a sua misericórdia se renova a cada dia. O Senhor está querendo abraçar estes irmãos, perdoar os seus pecados e dar-lhes uma nova oportunidade, uma nova aliança contigo, Senhor. Pedimos, Pai amado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja trabalhando agora no coração de todos estes irmãos e irmãs que nos ouvem em seus lares, em suas casas, Senhor. E que o milagre da restauração comece a acontecer já, Senhor. Que os ossos secos voltem a ser soldados fortes e vitoriosos, com a força do Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. E se você conhece alguém que seja seu amigo, seu parente, que se afastou da presença do Senhor, e talvez você até já tentou falar de Jesus para ele, mas o coração dele está bem fechado, como uma pedra. Eu gostaria de pedir para você que você, através do seu WhatsApp, repasse essa mensagem para ele. Envie essa mensagem para ele, ore por ele. E ligue dizendo: olha, eu estou te enviando uma mensagem, porque Deus quer falar com você. Escute essa mensagem. Deus quer falar com você. E quem sabe você poderá abençoar outras pessoas que precisam voltar para Jesus, reconciliar com Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a palavra já está com o nosso amado pastor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem maravilhosa, glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Cifrônio e continue usando poderosamente. Com certeza, como Deus falou no nosso coração nesta noite, eu tenho certeza que assim falou poderosamente no seu coração. Isso que o pastor falou, compartilha, tá? Quantas pessoas precisam ouvir essa mensagem? Então, que você possa fazer isso. E lembrando, você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Compartilhe, tá? E dê o seu like aí também, tá bom? Que Deus possa abençoar você. E olha, lembre que todos os dias, às 19h30, aqui tem uma porção da palavra de Deus para abençoar a sua vida e a sua família. Então é bom que você fale com amigos, parentes, avise para as pessoas, compartilhe para eles, para que todos possam sim receber a porção da palavra de Deus. Que Deus assim o abençoe poderosamente.